Not long ago, Há pouco tempo, nós da família Nash subimos ao topo do Huayna Picchu, um alto pico adjacente às antigas ruínas incas de Machu Picchu, nas montanhas do Peru. É uma escalada muito íngreme, com vistas de tirar o fôlego e abismos profundos. Infelizmente, algumas pessoas perderam a vida ao cair daquela trilha estreita e íngreme. Para evitar essas tragédias, foram instalados fortes cabos presos à rocha sólida ao longo da encosta do Monte Huayna Picchu. Agarrávamos-nos a esses cabos ao subir e eles permitiram que chegássemos em segurança ao topo. A vista era majestosa. Tal como a trilha de Huayna Picchu, nossa jornada mortal é uma subida íngreme e difícil que exige a ajuda de nosso Pai Celestial para que a consigamos completar com sucesso. Por esse motivo, Ele estabeleceu os princípios e as ordenanças do Evangelho para levar-nos ao Salvador e a seu poder de salvação. O primeiro desses princípios, fé no Senhor Jesus Cristo, assemelha-se aos cabos de Huayna Picchu. Se estiver firme e seguramente presa à rocha de nosso Redentor, a fé nos ajudará a subir em segurança pelo caminho do Evangelho, a vencer todo o desafio da mortalidade e a retornar à majestosa presença de nosso Pai Celestial. Todas as coisas são cumpridas pela fé. A fé é um princípio de ação e de poder. Não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não veem e que são verdadeiras. É uma certeza obtida por meio de nosso aprendizado que nos motiva a ação de seguir o exemplo do Salvador e guardar fervorosamente seus mandamentos, mesmo nos momentos de sacrifício e provação. A fé nos proporciona o poder do Senhor que, entre outras coisas, se manifesta pela esperança em coisas boas que virão, milagres que confirmam a fé e proteção divina em assuntos espirituais e seculares. A vida de Anne Rowley, uma pioneira do início da Igreja, demonstra como exercitar a fé influencia nossa vida para sempre. A irmã Rowley era uma viúva da Inglaterra que exerceu sua fé para atender ao chamado do profeta para reunir-se aos santos em Sião. Ela estava na companhia Willie de carrinhos de mão, que se deparou com nevascas intensas ao longo da trilha no outono de 1856. Chegaram a um ponto da jornada em que seus 7 filhos estavam literalmente morrendo de fome. Ela escreveu: "Angustiava-me ver meus filhos passar fome. A noite chegava e não havia comida para a refeição da noite. Pedi ajuda a Deus, como sempre fiz. Ajoelhei-me, lembrando-me de 2 biscoitos que haviam restado da viagem de navio. Não eram grandes e eram tão duros que não podiam ser partidos. Sem dúvida, não eram suficiente para alimentar 8 pessoas. Mas 5 pães e 2 peixes também não eram suficientes para alimentar 5.000 pessoas, mas por meio de milagre, Jesus fez com que fossem. Portanto, com a ajuda de Deus, nada é impossível. Encontrei os biscoitos e coloquei-os em um caldeirão e os cobri de água e pedi a bênção de Deus. Depois pus a tampa na panela e a coloquei sobre as brasas. Quando tirei a tampa, algum tempo depois, encontrei a panela cheia de comida. Ajoelhei-me com minha família e agradeci a Deus por sua bondade. Naquela noite, minha família teve comida suficiente. Anne Rowley estava vivendo o Evangelho à custa de grande sacrifício pessoal. Precisou de ajuda e a pediu em oração. Graças à sua fé, encheu-se de esperança e, por meio de um milagre, obteve alimento para sua família. O Senhor também a abençoou com uma capacidade de significado eterno de perseverar com fé até o fim. Apesar de um futuro incerto, ela não exigiu saber como iria alimentar seus filhos no dia seguinte. Em vez disso, esperou pacientemente no Senhor e prosseguiu com tal esperança, tal como este belo hino expressa. Na escuridão, ó, brilha meiga luz. Guiar-me vem. Na negra noite brilha e me conduz. Guiar-me vem.
Não peço a luz a fim de longe ver, somente luz em cada passo ter. Nós também podemos exercer essa mesma fé no Senhor, acreditando e confiando que nosso bondoso e constante Deus vai nos abençoar com seu milagroso poder, de acordo com nossas circunstâncias e a seu próprio tempo. Se fizermos isso, também veremos a mão de Deus se manifestar em nossa vida. O Senhor ordenou que tomemos o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Satanás usará coisas como a dúvida, o medo ou o pecado para tentar-nos, fazendo com que percamos a fé e abandonemos a proteção que ela oferece. Examinemos cada um desses desafios à fé para que possamos reconhecer e resistir às tentações do adversário. Primeiro, a descrença no Senhor ou em seu Evangelho nos fará resistir ao Espírito de Deus. O antídoto do Senhor para a dúvida é simples. Como declarou o rei Benjamim, acreditai em Deus. Acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Se devido à descrença ou à dúvida, nossa fé fraquejar, lembremo-nos de que até os antigos apóstolos imploraram ao Senhor, dizendo, acrescenta-nos a fé. Tendo em mente que a fé e a razão são companheiras necessárias, pensem nesta analogia. A fé e a razão são como as duas asas de um avião. Ambas são essenciais para manter o voo. Se da perspectiva parecer que a razão contradiz a fé, pare e lembre que nossa perspectiva é extremamente limitada quando comparada à do Senhor. Não descarte a fé, da mesma forma que não se pode destacar a asa de um avião em voo. Em vez disso, alimente uma partícula de fé e permita que a esperança produzida seja uma âncora para a sua alma e para a sua razão. É por isso que somos ordenados a procurar conhecimento pelo estudo e também pela fé. Lembrem-se de que a fé precede e produz milagres para os que não têm uma explicação imediata em nossa experiência de vida, assim como produzir um caldeirão cheio de comida a partir de 2 pequenos biscoitos, ou simplesmente perseverar na fé contra todas as possibilidades. Segundo, o medo nos distrai da fé do Salvador e a enfraquece. O apóstolo Pedro olhou para o Senhor na noite tempestuosa e andou sobre as águas, até que desviou o olhar e, sentindo o vento forte, teve medo. Então afundou no mar revolto. Ele poderia ter continuado a andar se não tivesse sentido medo. Em vez de nos concentrar no medo e no vento forte e nas ondas tempestuosas de nossa vida, o Senhor nos convida dizendo, buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Terceiro, o pecado diminui a presença do Espírito em nossa vida. E sem o Espírito Santo, carecemos do vigor espiritual para pegar-nos à fé e exercê-la. É melhor exercer fé para não tocar, nem na dádiva má, nem no que é impuro, e para ser diligentes na obediência a todos os mandamentos, para que vossa fé não vos falhe e vossos inimigos triunfem. Se o pecado maculou sua vida, peço que exerçam fé para o arrependimento. E o Salvador, por meio da expiação, vai purificar e curar sua vida. Irmãos e irmãs, de acordo com nossa fé, o Senhor vai cumprir suas promessas e trabalhar conosco para vencer todo o desafio. Ele fez isso para Anne Rowley e por seu povo em todas as nações e em todas as eras e gerações. Como Ele é um Deus de milagres e não muda, da mesma forma vai abençoar cada um de nós com esperança, proteção e poder, de acordo com nossa fé nele.
Se tivermos uma fé firme no Senhor Jesus Cristo, tal como os cabos na trilha para Huayna Picchu, Ele vai ancorar a nós, ela vai ancorar a nós e a nossos entes queridos a rocha de nosso Redentor e seu incomparável poder para salvar. O presidente Monson declarou: "O futuro é tão brilhante quanto sua fé." Presto testemunho dessa verdade sublime e convido cada um de vocês a prosseguir com firmeza, tendo fé no Senhor, em nada duvidando. Sei que o Salvador vive, que Ele é o autor e aperfeiçoador de nossa fé e o galardoador dos que o buscam. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.